Mateus capítulo 18. Eu já até trouxe essa palavra aqui algumas vezes. Amém? Mateus capítulo 18, versos 1. Abre aí, fazendo um favor. Mateus capítulo 18, versículo 1. Amém. Acharam, gente? Amém. Mateus capítulo 18, versículo 1. O título diz: o maior no reino dos céus. Diga glória a Deus. Amém? Todo mundo encontrar? Aí diz no verso 1: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos e perguntando: quem é porventura o maior no reino da onde? Dos céus. Então os discípulos ali diante do Senhor Jesus, ele perguntou: quem é o maior no reino do que? Dos céus. E o Senhor Jesus respondeu. Aí diz, versos 2: e Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio de quem? Então, rapidamente o Senhor Jesus ele respondeu quem era maior no reino do que? Ele pegou uma criança e daquela criança ele deu o quê? Um exemplo. A criança ela tem o que? A sua, igreja? Simplicidade, pureza, sinceridade. Criança é simples, O pai, a mãe pode chamar atenção, pode dar umas palmadas, e ali por algum tempo ela vai ficar até triste. Às vezes ela chora, fica triste, mas depois ela esquece tudo o que passou. Quem está entendendo? Porque a criança ela tem a pureza, e o reino de Deus ele é o quê? Puro, simplicidade, tem a sua pureza. Diga glória a Deus. Então o Senhor Jesus ele mostrou aos discípulos quem era o maior. O maior é aquele que é puro, aquele que o serve, aquele que o respeita, aquele que tem um coração aberto para ouvir e obedecer e praticar a palavra de Deus. Quem está entendendo? Amém? A criança, se você falar assim, ela vai fazer o que você fala. Por quê? Porque ela obedece. E aquele que obedece a Cristo, aquele que obedece o reino de Deus, é como a criança. Diga glória a Deus. Amém? O reino de Deus não é bagunçado. O reino de Deus tem a sua igreja. Tem o quê? Pureza, santidade, verdade, limpeza. Quem está entendendo? Amém? E olha para você ver, versos 3: e disse: em verdade vos digo que não vos converteis e não vos tornares como a criança, de modo algum entrareis no reino do que? Então o Senhor Jesus disse para eles: se não se converter, se não se tornar como uma criança, de modo algum entrará no reino. Por que o Senhor Jesus ele disse essas palavras? Porque com certeza às vezes no meio dos discípulos havia aflitos. Quem está entendendo? Havia uns que não obedeciam, havia outros que muitas das vezes não aceitavam o ensinamento de Cristo. Quem está entendendo? Então o Senhor Jesus ensinou: o reino de Deus é assim, é simplicidade. Se você quer a bênção, você tem que andar dessa forma. O reino de Deus você tem que se humilhar dia após dia na presença de Deus, e que o Espírito Santo ele venha aparecer em nossas vidas e a gente venha diminuir na presença de Deus, e que ele cresça dia após dia. Diga glória a Deus. Então os discípulos ouvindo essas palavras, ali ficou admirado com aquelas palavras, porque eles viram que tinha algo neles que estava precisando de mudar, de moldar, de simplicidade, de amor. Quem está entendendo? E cada palavra que o
Senhor Jesus dava não era para humilhar, não era para machucar, mas sim para exortar, para levantar e fazer que cada um pudesse melhorar dia após dia no reino de quem? De Deus. Quem está entendendo, gente? Aí diz assim, ó, versos 4: portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino de quem? Dos céus. E quem recebe uma criança tal como essa, em meu nome, a mim o quê? Me recebe. Diga glória a Deus. Quem recebe a simplicidade, quem recebe a palavra, quem recebe a palavra com alegria, com amor, esse recebe o reino de quem? Fala, gente. De Deus. Amém? Abra a tua Bíblia lá em Hebreus. Deixa eu ver se é Hebreus mesmo. Abra aí com texto, depois a gente volta. Hebreus capítulo 35. Hebreus capítulo 35. Não, vamos no versículo 10. Capítulo 10, versículo 35. Capítulo 10, versículo 35 de Hebreus. Amém? O reino de Deus tem a sua recompensa, né? O reino de Deus, a obra de Deus, em servir a Deus, nós somos recompensados por quem, gente? Por Deus. Tudo que nós fazemos para Deus, há recompensa. Aparentemente parece que nada está acontecendo, mas depois você vai ver que os frutos daquilo que você está fazendo para Deus vai vir sobre a tua vida. Amém, gente? Não pense que tudo que você faz para Deus vai ficar no livro do esquecimento. Não, jamais. Tudo que nós fazemos para Deus, a gente é recompensado no céu, na terra. Diga glória a Deus. Amém? Hebreus 10, 35. 10, 35. Já. Achou, gente? 10:35. Achou, ele está ajudando. Amém? Oi? Acharam também? 10:35. Amém? Diz assim, gente, olha só. Ó, versos 35. Ele achou, Vanessa? Achou? E eu tenho a certeza que nessa noite Deus ele vai nos entregar a recompensa da palavra dele sobre a nossa vida. Amém? Igual, vocês veem aqui nessa noite para buscar a Deus, para servir a Deus, adorar a Deus, para ouvir a palavra. Você pensa que você não vai ser recompensado? Vai sim. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que aquele que o serve, o Pai honrará. Servir a Deus é andar com Deus, é buscá-lo, ouvir a palavra, é fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus ele nos mostra para que a gente possa fazer. Amém? Aí diz assim, versos 35: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande o quê? Galardão. O galardão é o quê? Recompensa. Tudo que nós fazemos para Deus, nós somos recompensados. E nós voltamos lá quando o Senhor Jesus ele diz que importa que se torne como uma criança, né? E seja limpo, seja puro, olha com bons olhos, né? Tem bons olhos com as coisas de Deus, porque tudo que nós fazemos na vida, se for para o bem, vai vir coisas boas, se for para o mal, vai vir coisas ruins sobre a nossa vida. A recompensa de coisas boas vem. Se eu faço coisa ruim, vai vir também coisa ruim sobre a minha vida. Então, vale a pena servir a Deus, vale a pena andar com Deus, vale a pena obedecer, ser simples na presença de Deus, para ouvir, para obedecer, para praticar a palavra de Deus. Quem está entendendo? Porque a criança, se você falar com ela vai praticar aquilo que você está falando. Se você chamar a atenção dela, ela não vai ficar chateada, ela não vai ficar com raiva, ela não vai magoar. Quem está entendendo? Mas ela
tem um coração limpo, um coração puro. Então, nós temos que obedecer. O reino de Deus é praticar, é obedecer, mas Deus não dá fardo pesado para ninguém. Quem está entendendo? Deus não obriga ninguém a nada, mas Ele diz: a recompensa vem quando a gente obedece, quando a gente serve, quando a gente o ama, quando a gente ouve, quando a gente pratica, as recompensas vêm sobre a nossa vida. Aí diz: com efeito, tendes necessidade na perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancei a promessa. Você sabe o que você deseja, o que você quer alcançar. E não tem ninguém melhor do que Deus para te entregar as bênçãos, as promessas dele sobre a nossa vida. Diga glória a Deus. Né? Nós viemos na igreja não para passar tempo, não para brincar de religião. Nós viemos para a igreja para ouvir a palavra, para praticar a palavra, para aprender mais do reino de Deus e melhorar mais dia após dia na presença de Deus. Diga glória a Deus. Melhorar como pessoa, melhorar como cidadão do reino de Deus. Quem está entendendo? Senão nada adianta a gente estar na igreja e não haver uma melhora em nossas vidas. Quem está entendendo, gente? Aí nós passamos a ser um religioso. O religioso é aquele que ouve, mas não pratica nada que está sendo dito. Quem está entendendo? Passa a ser um religioso. Mas quando a gente passa a praticar, obedecer, a recompensa vem, igreja. Você pode ter certeza, Deus não deixa você na mão. Deus não deixa você no livro do esquecimento. Diga glória a Deus. Aí diz assim, todavia, no versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não o quê? Tem pessoas que falam assim, eu oro, não vejo nada acontecer, eu vou na igreja, até hoje eu não recebi nada. São aquela pessoa que vai só atrás de milagre. Ela quer algo que venha satisfazer a vontade dela, ela quer algo naquele momento que venha resolver o problema dela. Mas a Bíblia está falando aqui, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Então, a recompensa de Deus não falha. Ele vai vir e Ele vai te dar a recompensa. Amém. Mas para que eu possa ser recompensado diante de Deus, eu tenho que ver o que eu preciso mudar dentro de mim. Algo que precisa ser arrancado e algo que tem que ser colocado dentro de mim. Porque Deus, Ele é observador, Ele observa tudo. Quem está entendendo, gente? Ele vê o nosso coração, a nossa alma, Ele vê a nossa simplicidade, a nossa sinceridade, Ele vê a nossa intenção para servi-lo, para amá-lo. Deus é Deus. Diga glória a Deus. Antes de você chegar aqui, Ele já sabia que você está aqui. Antes de você pedir alguma coisa, Ele já sabia que a palavra que ia sair da tua boca, você ia pedir algo, porque Ele é Deus. Diga glória a Deus. Então, verso 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Então, permanece firme, que a hora certa Deus vai te entregar a bênção. É o que eu falei poucos dias aí sobre a raiz. A pessoa tem que ter raiz. Não é qualquer tempestade que vai me afastar da presença de Deus, vai me tirar da igreja, vai me tirar da presença de Deus, vai chatear o meu coração, vai magoar o meu coração, porque eu não estou para servir o homem, eu estou para servir a quem? Fala, gente. E quando a gente serve a Deus, o que acontece? O que nós lemos no 37? A recompensa. Ele vem e não tardará. Por quê? Porque você está servindo a Deus. E a Bíblia fala: aquele que o serve, o Pai honrará. Quem está entendendo? Quando eu me converti, eu entrei na igreja e nunca mais saí. Quem está entendendo? Porque dentro do meu coração eu sabia o que eu estava querendo. Eu queria aquilo. Já passei decepção, humilhação, mas ninguém me tirou da presença de Deus. Diga glória a Deus.
Você pensa que o Senhor Jesus, quando Ele falou: no mundo tereis aflição, tem bom ânimo, porque eu venci o quê? Você pensa que o Senhor Jesus não viu humilhação, decepções, hein? Quando Ele tinha o pão, quantas multidões seguia? Milhares. Quando Ele operava milagre, a multidão seguia. Quando Ele tinha um pão, tinha um peixe, muitos seguiam. E quando Ele não tinha mais nada para oferecer, quem estava do lado dele? A mãe, os irmãos, os discípulos e algumas pessoas que o servia a Ele. Quem está entendendo? Por aquela multidão não havia mais. Por que aquela multidão não havia? Hein, gente? Você sabe dizer? Porque aquela multidão estava em busca do quê? De milagre. De milagre. Aquela multidão uma hora estava firme, outra hora não estava, uma hora seguia, outra hora não seguia. Nós não podemos ser essa multidão. Nós temos que ser de Deus. Nós temos que ser de Cristo. Diga glória a Deus. A multidão muitas das vezes vai aparecer no teu caminho, tentando fazer você sair da presença de Deus. Alguém mudar o teu pensamento para largar de servir a Deus, de andar com Deus. Você pensa que não vai. O próprio diabo fica martelando na cabeça. E hoje você está cansado, não vai na igreja não. Para que você está indo tanto na igreja? Vai usar alguém. Ih, para, senhor. Você pode orar também aqui em casa. Em casa você ora, você não precisa disso não. Você não precisa de estar na igreja não. Você não precisa ser fiel a Deus. Você não precisa ser dizimista. Você não precisa ser ofertante. Você não precisa ajudar a obra de Deus. Vai aparecer multidões para tentar desviar você do reino de quem? De Deus, igreja. E o que eu estou falando aqui está tudo na Bíblia. Eu não estou falando aqui fora da Bíblia. Quem está entendendo, gente? Ouvir a palavra, praticar é ser como uma criança. Então quem é criança no reino de Deus está entendendo, está ouvindo e está recebendo essa palavra como uma palavra de carinho, sabia? Hein, gente? É uma palavra de carinho, uma palavra de força, porque no mundo você vai encontrar os espinhos. No mundo não é só rosa, tem espinho, tem dor, tem sofrimento, mas você tem que saber lidar com os espinhos e não deixar nada nem ninguém tirar você da presença de quem? Eu não entendi. De Deus, igreja. Senão nada adianta nós estar aqui, ler a Bíblia, orar, louvar, adorar, se a gente é como eu posso dizer, uma palha, que o vento dispersa para lá, que o vento dispersa para cá. Uma hora eu estou firme, outra hora eu não estou firme, uma hora eu quero servir a Deus, outra hora eu já não quero mais servir a Deus. Ué, então não está adiantando nada de ser cristão. Diga glória a Deus. Nós temos que ser como Estevão, não negou a Cristo. Estevão, ele foi o quê? Hein, gente? O que aconteceu com ele? Predejado, sim ou não? Ele foi predejado. Ele negou a Cristo? Negou, gente? O que aconteceu com João Batista? Decapitado. Ele negou Cristo? Não. Isso é uma fé verdadeira. Isso é uma fé genuína de servir a Deus, de amar a Deus, de andar com Deus, e que nada pode me tirar da presença de Deus. João Batista, ele podia falar: epa, vai cortar o meu pescoço, eu estou fora dessa aí. O que ele diz? Morrer é o quê? Cristo. Viver é o quê? Lucro. Quem está entendendo? Amém? Então, tudo seja para a honra, tudo seja para a glória. Paulo, ele judiava dos cristãos, matava cristãos, matava crianças, mas quando ele teve um encontro com Deus, ele se converteu, ele passou a ser também o quê? Perseguido, gente. Uma hora ele tinha que estar numa cidade, uma hora ele tinha que estar em outra cidade, uma hora ele corria daqui, corria dali, mas ele não negou a fé em quem? Em Deus, em Cristo. Ei, quando a gente pensa em desistir, nós estamos negando a Cristo. Quando a gente pensa em olhar para trás, desanimar, decepcionar, nós estamos negando a Cristo. Diga glória a Deus. Nós temos que ter raiz. O povo dessa igreja tem que ter raiz.
Se não tiver raiz, é como a tempestade, o vem e dispersa. Gente, nós estamos vivendo os últimos dias, momentos difíceis. Você liga a televisão, é tragédia. Você liga a televisão, você vê uma tragédia aqui, uma tragédia ali. Você não precisa ir muito longe, não. Até na cidade você vê coisas complicadas, bárbaras acontecendo. Coisa que assusta a gente, sim ou não? Porque é sinal que Cristo está voltando para buscar a sua o quê? Igreja. Então nós temos que estar preparados dia após dia. Não só aqui dentro da igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, aonde quer que for, a gente venha estar preparado. Porque ele pode estar vindo quando você estiver dormindo, trabalhando, passeando, brigando, chorando, reclamando, falando mal. Ele vai vir. Não seja pego por surpresa. Quem está entendendo? Amém? Ele vai vir como um piscar de quê? Um estalar de quê? De dedo. Amém? Aí diz assim, gente, no verso 38: todavia o meu justo viverá pela fé. É o que nós vamos viver. Nos últimos dias nós vamos viver pela fé. E nós vamos viver nos últimos dias, tá, gente? Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Olha só, gente, não é o pastor Fontes que está falando, não, é a palavra de Deus. Se retroceder nele, não se compraz a minha o quê? Então Deus não é com aquele que retrocede, com aquele que não sabe o que quer. Uma hora está firme, outra hora não está, uma hora quer servir a Deus, outra hora não quer servir a Deus. Deus não é com esses. E ele está dizendo aqui, ó, olha aqui, ó, ele está dizendo: se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem, igreja, para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Então, gente, conserva a tua alma, cuida da tua alma. Nós temos que cuidar da nossa matéria, mas a nossa alma também é muito importante, porque depois da matéria tem uma alma, e essa alma, se ela não foi bem cuidada, bem tratada, essa alma vai para um lugar onde ela vai queimar eternamente, vai ser maltratada eternamente, judiada eternamente. Cuida da sua alma, preserva a tua alma. Diga glória a Deus. Vamos servir a Deus com alegria, com amor. Vamos estar na casa de Deus com alegria. Tudo que nós vamos fazer para Deus, faça com amor. Seja participante da palavra, seja participante das coisas de Deus, porque muito mais Deus vai fazer na tua vida. Você lembra do livramento que você já teve na sua vida, né? Vários livramentos. Não era nem para você estar aqui hoje, não era nem para você estar aqui. Por quê? Por que você está aqui? Porque Deus te livrou, Deus te escolheu. No meio da multidão, Deus te escolheu, Deus te livrou, Deus te curou, Deus te libertou, Deus te salvou, Deus trouxe você para o reino dele. Por que Ele trouxe você para o reino dele? Porque você é precioso, nós somos preciosos aos olhos de Deus. Por que Deus não escolheu outras pessoas, escolheu nós? É porque Deus viu algo que chamou a atenção de quem? Dele. São milhares, no meio de milhares, Deus ele foi lá e te pegou e te trouxe para servir Ele. Já pensou o carinho que Deus tem? A Bíblia fala que até os anjos do Senhor têm ciúme. Até os anjos do Senhor. Tem uns anjos que vê a face de quem? De Deus. Então vamos servir a Deus, vamos se apegar com Deus, vamos estar sempre adorando, servindo e amando a Deus. Gente, nesse mundo não tem nada para nos oferecer. É um destruindo a vida do outro. Você vê que é pandemia daqui, pandemia dali, vírus aqui, vírus ali. Você vê que está andando aí os vírus, ó. Está aí, ó. Só que está tudo escondido, ninguém fala. Mas o negócio está feio. O negócio está feio. Se a pessoa não se apegar com Deus, gente, não se apegar com Deus, ela vai ser abatida, ela vai ser destruída por esse mal. Quem está entendendo? Quem entendeu a palavra? Versos 39 para terminar. Nós, porém, não somos os que se retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Diga glória a Deus. Então conserva a tua alma. Não deixa Satanás roubar o que você tem mais precioso, que é o que, gente?
dinheiro, casa, carro, dinheiro na conta bancária, tudo vai passar, tudo vai ficar aí. É a salvação, gente. Preocupa. Se você preocupar com a tua salvação, Deus não vai deixar faltar nada na tua vida. Amém? Fique de pé fazendo um favor.